Pessoal, vamos fazer então a correção, tá? Da nossa lista de exercícios sobre a expressão. Então, nesse primeiro momento, vocês têm que aprender somente a montar a expressão. Na próxima aula, eu vou ensinar como que calcula, ok? Bom, nós já sabemos que o KC é uma constante de equilíbrio e que se esse Czinho aqui, ó, significa concentração. Essa concentração, ela é expressa entre colchetes e ela significa mol por litro. Ou seja, quanto que você tem da substância dissolvido por litro de água, ok? Formando uma solução. Então, o KC vai ser a concentração dos produtos elevado à quantidade sobre a concentração dos reagentes elevado à sua quantidade. Lembrando que toda reação química tem esse perfil, reagente antes da flechinha na reação direta, formando o produto, tá? Bom, então aqui, ó. Na primeira não tem nenhum empecilho, nenhum problema, nenhum estado físico, é só fazer direto. Até eu já tinha mostrado dessa daqui pra vocês. Vou pegar... Não, vai essa canetinha aqui mesmo. Quem que é o produto? N2 e H2. Então, tem que ter um vezes entre eles. Então, você põe lá N2. Qual que é a quantidade de N2? 1, quando não aparece é 1. Elevado a 1, vezes, sempre vezes. Quem que é a segunda substância? H2. Qual que é a quantidade? 3. Sobre o reagente. Qual é a substância? Entre colchetes, NH3. Elevado ao quadrado. Só isso. Quando você tiver valores, você vai substituir. Segunda reação. Apareceu uma coisinha nova aqui, ó, que é o estado físico, tá? Então, ou a condição, como aparece. Margot, pare! Deixa eu só acudir os gatos aqui. Como eu tenho um Gzinho, significa que essa substância está no estado físico gasoso. E C6H6, estado gasoso também. Não importa quantos elementos tenho, é uma substância só. Senão ela estaria separada por um maisinho, ok? Dá para colocar substância sólida, líquida e gasosa? Veja bem, uma substância sólida não entra no KC, tá? Por que ela não entra? Porque como é que vai estar um sólido e vai ter dissolvido em água? Para ser uma concentração, tem que ser uma solução. A substância tem que estar diluída em água. Então, sólido não entra no KC, na expressão do KC. Líquido depende, tá? Líquido também não entra, na verdade, só se for aquoso. Então, só se for aqui, de aquoso, porque tá diluído em água. Gás entra, sim. Gás entra no KC, porque ele pode ser diluído em água. Então, existe gás dissolvido em água, com certeza. Então, vamos lá. KC igual produto, que é a parte final, então C6H6, não precisa colocar o estado físico. Elevado a 1, não precisa aparecer também. Sobre C2H2... como tem 3 na frente, elevado ao cubo. O número pequenininho diz quantos elementos estão ligados. E o número grandão diz quantas vezes você tem essa molécula inteira, ok? Aqui, eu tô achando que essa luz não ficou boa. E a última reação que eu passei para vocês era essa daqui. Então, gás e hidrogênio mais gás e iodo formando ácido iodídrico gasoso. Ou iodeto de hidrogênio. Então, KC igual, parte final, HI... elevado ao quadrado sobre H2 vezes I2. Só isso, ok? Lá no número 2, eu perguntei assim, ó, quando que o equilíbrio químico é atingido? Tem várias respostas possíveis. Quando quando todas as substâncias químicas apresentarem concentração constante, porque elas param de variar. Lembra lá por aquele gráfico, tinha um tempo de equilíbrio? Que lá naquele tempo de equilíbrio parava e ficava tudo retinho? Então, é mais ou menos isso. Quando as concentrações de todas as substâncias na reação param de variar, ou ficam constantes. Quando a velocidade de ida fica igual à velocidade de volta. Também é uma condição para o equilíbrio acontecer. Aqui eu coloquei uns outros exemplos para mostrar para você aquela questão do sólido, tá? Então, assim... quando tiver um sólido, ele não vai estar dissolvido em água, então não tem como ele aparecer na expressão do KC. Aí faz o quê? Não faz nada, só não coloca ele. Então, aqui tem um sólido e aqui tem um sólido. Bora lá, elimina eles. KC igual. Produto só tem o CO2. Então, concentração de CO2 sobre reagente não tem. É só deixar assim, porque é como se fosse sobre 1, ok? Veja bem,
O Kc, ele vai dar informações sobre a substância. O Kc é em termos de concentração. Então, ele vai dar as informações do equilíbrio em termos de concentração. Então, o que não está diluído, o que não tem uma concentração calculada, não me importa nesse momento. Aqui, NH3 gasoso mais HCl gasoso formando NH4Cl sólido. Opa, sólido não tem concentração, portanto, eu elimino. Kc igual... Produto, não tem nenhum produto, mas tem reagente, então vai ter alguma coisa embaixo. Então, você só deixa 1. É como se fosse aqui seria 1, tá? Mas não precisa aparecer porque é embaixo. Aqui, como é em cima, tem que aparecer. Sobre reagente, NH3 vezes HCl, ok? E aqui aparece mais uma particularidade, tá? Tem o sólido, ok? Aquoso entra, porque está diluído em água. E aqui tem água. Se a concentração é a medida de quantos mols tem por litro de solução, e o mol é uma relação da massa em gramas, né? Com a massa da tabela periódica, ou seja, quantidade de substância dissolvida em água, como é que vai ter água dissolvida em água? Então, não tem também. Não coloca água na equação também. Então, aqui vai ficar Kc igual produto sobre reagente, vai ter só produto. Então, vai ser íon cobre mais elevado ao quadrado, ó, essa daqui é a substância, vezes OH menos ao quadrado também, sobre 1. De como qualquer número dividido por 1 não precisa colocar, porque é aquele número mesmo, ok?